Graça e paz. Mais uma vez estamos diante do Senhor, aqui na Igreja Batista Chamar, no templo da Igreja Batista Chamar, na cidade do Recanto das Emas. Eu sou a pastora Maria Elizabeth, me chamo de pastora Beth, e para mim é um motivo de gratidão ao Senhor estarmos mais uma vez juntos na quarta da palavra, para pensarmos a palavra, para refletirmos o que a doutrina nos ensina e as escrituras sagradas têm para cada um de nós nesse dia. Nós estamos caminhando já há uns meses a mensagem do Sermão da Montanha, baseada em Mateus capítulo 5, 6 e 7, e para mim é uma alegria você que está acessando este conteúdo pelo Facebook, que Deus abençoe, que você seja abençoado, edificado, consolado, receba a bênção do Senhor enquanto a palavra é ministrada. Nesse instante nós estaremos orando, pedindo que o Senhor esteja abençoando essa conversa. Pai, nós queremos te dar graças, porque mais uma vez estamos diante de Ti, na casa do Senhor, para, no quarto da palavra, meditarmos um pouco sobre as Escrituras, especialmente essa porção do Sermão da Montanha que o Senhor proferiu para nós, que o Senhor trouxe de ensinamento para nós. E eu te peço, Senhor, que Tu abençoe, Senhor, a minha vida, meu esposo, abençoe os Teus servos que já estão a caminho daqui e aqueles que já estão acessando essa página, Senhor. Que seja um momento de bênção, de refrigério na vida de cada um deles. Eu te bendigo e eu te exalto no nome de Jesus. Nesse instante nós estaremos cantando um cântico, na verdade tocando um cântico do Fernandinho. Eu sei, todas as coisas cooperam, dele, baseado em Romanos 8, versículo 28. Depois nós iremos ler esse texto e fazer um breve comentário. Pode tocar. Preciso aprender a
Abre a palavra em dois textos. O primeiro texto é Romanos 8:28, como eu mencionei no início. Romanos 8:28, que diz: sabemos que todas as coisas cooperam. A gente não pode. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, o crente, ele tem uma esperança. Muitos fatos podem acontecer conosco, fatos são desejados, fatos que nós não queríamos que acontecessem. Infelizmente, esses fatos acontecem. E Paulo está dizendo que você tem que entender que existe um propósito nisso. Todas as coisas têm um propósito maior de Deus naquilo que está acontecendo com você, porque nada sai do controle do Senhor. O outro texto está lá no Antigo Testamento, Salmos 127, versículo 2, que diz o seguinte: inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele os dá enquanto dormem. Então, essa canção está falando do cuidado de Deus. Deus cuida do seu povo. Deus cuida do povo que se chama pelo seu nome. Deus cuida porque Deus nos ama. Deus estabeleceu o seu amor. Deus estabeleceu a sua bondade. Deus estabeleceu a sua graça para nós. E o autor está dizendo que você pode acordar bem cedinho, dormir bem tarde, trabalhar, se esforçar, mas se Deus não te ajudar, vai ser inútil o seu trabalho. Aqueles que confiam no Senhor enquanto dormem, Deus os dá o sustento. E todas as coisas cooperam. É nessa expectativa que nós estamos aqui para aprendermos a palavra do Deus eterno, a palavra que não pode mentir. Vamos mais uma vez orar, pedir que o Senhor abençoe-nos nessa noite. Querido Deus, bondoso Pai, eu quero te dar graças, porque mais uma vez eu estou na tua casa, Senhor, para o louvor do teu nome. Eu quero te pedir, meu Pai, que tu venhas com tuas mãos sobre a minha vida, sobre a vida do meu esposo e também sobre a vida da tua filha que está conosco aqui, sobre a vida dos teus irmãos, meus irmãos que estão do outro lado, Senhor Deus, dessa transmissão. Eu oro para que tu nos abençoe. Eu oro para que tu nos fortaleça. Deus, há muitas coisas que acontecem conosco que nós não sabemos por que aconteceram, mas nós, Senhor Deus, não vamos ficar em questionamentos. Nós vamos, Senhor Deus, entender que todas as coisas estão com um propósito diante de ti. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, daqueles que são chamados segundo o teu propósito. Ó Senhor Deus, abençoa agora o momento de estudo da tua palavra, abençoa o que será exposto. Eu oro para que o Espírito Santo tenha primazia na minha mente, no meu coração, que a tua presença seja real em nossas vidas. Eu te presto honras e glórias no nome de Jesus. Muito bem. Vamos lá. Bem-vinda, Jana. Bem-vinda. Pode vir mais para frente se quiser. Vamos lá para Mateus. Evangelho que escreveu Mateus, capítulo 6, versículo 25 a 34. Nós não iremos fazer a leitura, porque já fizemos em outro momento, mas nós iremos agora pensar, porque Jesus está falando aqui da ansiosa solicitude pela vida. E ele vai falar para não andar ansioso pela vida.
comer, beber, ou pelo corpo, as necessidades imediatas da vida. Jesus está tratando disso. E ele vai fechar no versículo 33 e 34. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino e a justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã terá os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Então é baseado nesses versículos que nós estaremos fazendo a nossa reflexão, fechando assim o capítulo 6 de Mateus. E depois a gente se encaminha para o último capítulo, que é o capítulo 7 do Sermão de Jesus. Muito bem. E aí a gente vai colocar algumas questões aqui para nós pensarmos, para nós ponderarmos no nosso coração. Problemas relacionados com a fé cristã. Necessário a essa altura do nosso argumento refletir 3 problemas relacionados com a nossa vida terrena. Então, o primeiro problema qual é? Primeiro, os crentes não estão isentos de ganhar a sua própria vida. Amém? Então, os crentes devem trabalhar, cada um na missão que Deus colocou. Doméstica, diarista, motorista, servidor público, policial militar, bombeiro militar, aposentado, já trabalhou e agora está vivendo dos proventos da sua vida laboral, e aí vai. Então os crentes não estão isentos de ganhar vida. Não podemos ficar sentados dizendo: meu Pai Celestial proverá e não vai me faltar nada. A ética cristã, a ética protestante nos ensina uma coisa, que nós temos que trabalhar. Amém? Todos devem trabalhar. Então vamos a um texto que fala exatamente sobre isso. 1 Tessalonicenses, carta de Paulo, a 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10. Observe. 1 Tessalonicenses 3, 10, que diz assim: orando noite e dia com máximo empenho para nos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Amém? Isso é muito importante, que nós então nos esforcemos, que nós tenhamos no labor algo de relevante para as nossas vidas, para a nossa história pessoal. Lutero disse o seguinte: Deus não tem nada a ver com os preguiçosos, com os glutões. Eles agem como se apenas devessem ficar sentados à espera de que Deus lhes atire na boca um alimento assado. Então, o Evangelho nos ensina que nós devemos trabalhar. Essa mesma epístola aqui, de Tessalonicenses, fala assim: aquele que não trabalha, seja também o que não coma. Tem escrito isso em Tessalonicenses. Então, é muito importante que nós, então, trabalhemos, que nós nos esforcemos com diligência. Por isso que a expressão máxima, fazer o máximo possível que tiver ao meu alcance para não ser pesado a ninguém. Jesus usou as árvores e as flores, nós falamos semana passada, Jesus fala: olhem para as árvores do céu, olhem para as flores do campo, como evidências da capacidade de Deus para nos alimentar e vestir, conforme a gente falou na semana passada. E aí na página 173, eu tenho uma citação para ler para vocês. Página 173, é só um parágrafo pequeno e a gente vai pensar. Deus alimenta as árvores? Poderíamos responder que Ele não o faz, pois elas se alimentam sozinhas. Jesus era um observador meticuloso. Ele sabia perfeitamente bem quais os alimentos alimentares fáceis. Sabia que alguns comiam sementes,
outros comiam cadáveres e outros comiam peixes, enquanto que outros ainda eram insetófilos, predadores ou bicheiros, os mesmos urubus. Deus alimenta então a todos, mas o modo como faz não é estendendo a mão divina cheia de comida, mas providenciando na natureza os recursos para que eles se alimentem. Pode-se dizer mesmo que as plantas, as flores não fazem trabalho dos homens no campo, não trabalham, nem o trabalho das mulheres em casa, não fiam, mas Deus as veste como? Não milagrosamente, mas através de um processo complexo que arranjou em que elas extraem do sol e do solo o seu sustento. Amém? Então Deus, Ele cuida das árvores, então propicia todas as condições para que as árvores vivam. E Ele propicia as condições também para que as plantas, no caso as flores, prevaleçam. Ele cria as condições. E a gente pensa sobre isso porque existe, infelizmente, é muito presente aqui no Brasil também, a cultura da preguiça. Existem pessoas muito preguiçosas, filhos que não ajudam os pais dentro de casa, como diz não dá um prego na barra de sabão, não devia se dizer, não dá um prego na barra de sabão, não se esforça, não faz nada. E essa pessoa, na hora que ela for colocar um alimento para ela se alimentar, ela não deveria, porque ela não cooperou, ela não participou, ela não estava ali presente na hora do labor. O mesmo acontece conosco. Deus supre, mas temos que cooperar. Devemos usar os recursos disponíveis a nosso favor. Veja a importância então da internet. Quando começou essa pandemia, qual foi o recurso que nós usamos? A internet, no caso, as redes sociais, o YouTube e o Facebook para fazer as transmissões dos cultos. Qual foi o meio que a gente mais usou para se comunicar com o outro? O WhatsApp. Então Deus deu inteligência ao homem para que o homem construísse esses meios disponíveis para pregação e ensino da palavra. Quando usamos os meios tecnológicos, isso não diminui a nossa fé em Deus, mas isso nos ajuda a viver os seus propósitos. Nós então estamos vivendo o propósito de Deus. Deus não coloca todos os seus filhos na situação do profeta Elias. Lá em 1 Reis, capítulo 17, de 8 a 24, quando Elias ele vai à cidade chamada Sarepta, e o texto diz assim: onde eu ordenei a mulher viúva que te sustente. Ele vai para lá, num lugar muito pobre, num lugar sem as condições. Mas nem todos nós vamos para Sarepta. Nem todos nós seremos tratados como Elias, de jeito nenhum. Nem dá alimento milagrosamente por meio de anjos, corvos, mas através de meios naturais, através do seu trabalho, através das suas próprias mãos. Então você vai trabalhar. O que você pode fazer para ganhar o seu dinheiro? O seu sustento? Ah, eu sei, eu sou artesão. Vive então do artesanato. Ah, eu sei fazer tal coisa. E aí você vai lá elaborando. Ah, eu sou bom para cuidar de bichos. É outra profissão desse século, levar bicho para passear. E aí, ou ficar com os bichos quando os donos viajam. Então tem vários trabalhos. Os trabalhos de vínculo empregatício também é posto. Então tem tudo isso, todas as coisas estão ali. Então não pense que você vai ser tratado como o profeta Elias. Elias é exceção. Abraão é exceção. Um dia eu falei isso com uma pessoa, a pessoa ficou ofendida. Eu falei assim: o tratamento que Deus faz com Abraão é com Abraão. É o pai da fé. Eu tenho que olhar para
Abraão e veio Abraão um modelo para a minha vivência cristã. Amém? Segunda coisa, os crentes não estão isentos da responsabilidade para com as outras pessoas. Todos nós devemos ter, então, responsabilidade para com os outros. Se Deus promete alimentar e vestir os seus filhos, porque há tanta gente subnutrida e mal vestida, poderíamos pensar de forma superficial que Deus só cuida dos seus filhos e que os pobres que têm falta de alimento e roupa adequada são os incrédulos que fora do círculo familiar, pois certamente há pessoas cristãs em algumas regiões atacadas pela seca, pela pobreza, pela injustiça social, onde existe dor e todo tipo de necessidade. Será que um filho de Deus não passa necessidade? É essa a pergunta que a gente está tentando responder. Mas é preciso dizer um ponto importante, que a principal causa da fome e da miséria não é a falta de provisão. Deus mandou tudo para o homem. A grande questão qual é? É a injustiça na distribuição do que o homem recebe. Então Deus deu a terra para todos, mas alguns pegaram a terra para si e fica com a terra para si e não dá para o outro. Então tem pessoas no Brasil que são donas de estados, como o estado que eu sou cearense, como o estado do Ceará, donas, lá no Acre não, no Pará, no Amazonas, pessoas donas de muita terra. É algo que nós pensamos. O homem, com a sua ganância, é o responsável pelos desperdícios e os estragos dos recursos naturais. Mesmo havendo em fartura, não distribui. Vocês já viram aí a morte de baleias, a morte de tartarugas marinhas? Por quê? Porque comeram plástico. Quem foi que poluiu o mar? Foram os bichos? Não. Foi o homem, foi a ganância humana, foi o amor às riquezas. Amém? Isso é muito sério. E aí o Senhor propõe: olha, você tem responsabilidade com o outro. Não cuide só de você, mas atente para o outro. O homem, com sua ganância, é o responsável pelos desperdícios e os estragos no meio ambiente. Amém? O homem, ele é o responsável, e isso está posto aí a olhos vistos. O plástico tem tomado de conta das ilhas, dos mares, do meio ambiente. O mesmo Evangelho de Mateus, que nos ensina que devemos alimentar os famintos e vestir os nus, diz-nos que seremos julgados de acordo com as nossas ações. Mateus capítulo 25, vamos lá. Mateus 25, 34 a 46. Mateus 25, 34 a 46. Observe. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos os outros, para a necessidade do outro. Evangelho é isso também. E aqui Jesus está dizendo: olha, quando vocês fazem a um dos pequeninos meus discípulos, vocês estão fazendo a mim. Estão, de certa forma, fazendo a mim. Amém? A terceira questão terceiro, os crentes não estão isentos das dificuldades. Amém? Irmãos, nós não estamos isentos de passarmos. Quero para você fazer a transmissão. Nós não estamos isentos. Esses dias eu caí aqui, dessa rampa. Daqui a pouquinho eu subi nessa rampa. Caí da rampa e machuquei. Fiquei lá. Nós não estamos isentos. Jesus não disse que nós estaríamos aliviados dessas coisas. E olha que eu estava na igreja, a serviço do Senhor, e isso aconteceu. Acontece, infelizmente. É verdade que Jesus proíbe que seu povo se preocupe, mas estar livre de preocupações é estar livre de dificuldades, não é a mesma coisa. Cristo nos manda deixar de lado a ansiedade, o excesso
de preocupação, mas não promete que seremos imunes a todos os infortúnios. Me perdoe, meus irmãos. Então, é algo de nós estarmos pensando. Nós não estamos, então, imunes aos infortúnios da vida. Pelo contrário, há ensinos, muitas indicações que ele sabia que era uma calamidade. Jesus era uma família, como diz, obscura de Nazaré. Nazaré não era benquíssimo. Pode ver alguma coisa boa de Nazaré? Olha as coisas que falaram acerca de Jesus. Infelizmente, coisas ruins acontecem. Pessoas caem, acontecem acidentes rodoviários, aéreos, causando dor e sofrimento. Deus não revogará a lei da gravidade em nosso benefício. É duro falar isso, não é? Mas isso é a mais sincera verdade. É a mais sincera verdade. Se você atravessar a pista aqui em frente à igreja, sem olhar e atravessar com diligência, você pode correr o risco de ser atropelado, de ser acidentado. E aí, como é que vai ser isso? Haverá então cuidados. A palavra cuidado quer dizer aqui, quer dizer males. Versículo de número, volte lá, Mateus 6, versículo 34. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o dia da manhã trará os seus próprios cuidados. Basta ao seu dia o próprio mal. A palavra mal quer dizer carquia. A libertação que um cristão tem da ansiedade não só se deve a alguma garantia de ausência de cuidados, mas por ser a preocupação com os cuidados da sua existência. Nós falávamos isso. O que ocupa muito no nosso coração é o vestuário, a alimentação, as necessidades imediatas da nossa existência. E Jesus está dizendo, descanse nisso. Isso não deve quietar tanto o seu coração. A preocupação é incompatível com o bom senso. Versículo 34. A preocupação é incoerente com o bom senso e com a ética e com a fé cristã. Toda preocupação é sobre o amanhã, não é? Amanhã tem conta, como é que vai ser amanhã, como é que vai ser isso, como é que vai ser aquilo. Você fica preocupado com o amanhã. Você pode alterar o amanhã? Eu posso alterar o amanhã? Não. Então, Jesus está dizendo, então não deixa a ansiedade tomar de conta do seu coração. Toda preocupação é sobre amanhã. Versículo 34 revela isso. Quer seja relacionada com a roupa, ou o alimento, ou qualquer outra coisa. Mas toda preocupação é experimentada hoje. É para amanhã, mas é hoje que eu me inquieto. É hoje que eu não tenho paz. Sempre que ficamos ansiosos, ficamos preocupados no momento presente sobre alguma coisa que vai acontecer no futuro. Jesus está querendo que no dia de hoje, no tempo presente, eu tenha paz. Amém? Eu não posso deixar a paz assaltar o meu coração e ficar com isso intranquilo dentro de mim. Vivamos um dia de cada vez. Ou basta a cada dia suas próprias dificuldades. Portanto, por que então antecipar a dor do dia da manhã? Por que antecipar a angústia do amanhã? Por que antecipar os cuidados do dia da manhã? É isso que Jesus está dizendo. Se o fizermos, nós multiplicaremos, pois, os nossos temores, e isso causará perturbação aonde? No meu coração. Isso causará ansiedade na minha alma. E Jesus não quer que você sofra. Estar ansioso é incompatível com a fé cristã e com o bom senso. É falta de confiança em nosso Pai Celeste. Essa prática é dos pagãos. Isso é impróprio e indigno para os filhos de Deus. Irmãos, Deus cuida de nós. Deus sustenta a nossa vida. Creia nisso
firmemente. Agora observe o versículo 31, 32 e 33, eu vou ler. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque é os gentios que procuram todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Aqui Jesus vai falar de uma coisa chamada a ambição verdadeira. A ambição verdadeira. O reino e a sua justiça. Vamos dizer, a ambição verdadeira. O reino e a sua justiça. Iremos agora examinar o versículo 31, 32 e 33. O versículo 31 repete a proibição contra a ansiedade pelo alimento, pela bebida e pela roupa. O versículo 32 acrescenta: os gentios é que procuram todas essas coisas. Isso demonstra que no vocabulário de Jesus, procurar e ficar ansioso estão relacionados. O que é procurar? Parece que você fica andando em círculos, buscando a saída de alguma coisa. E Jesus está dizendo: você não vai encontrar a saída. Ele não está falando tanto da ansiedade, mas da ambição. A ambição dos pagãos está focalizada nas necessidades materiais. Mas isso não pode acontecer com os cristãos. Em parte porque o Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas, mas principalmente porque essas coisas não constituem o objetivo apropriado ou digno da busca do cristão. Irmãos, um cristão, genuinamente cristão, com essa até redundância que eu vou falar, ele não pode ficar só preocupado de fazer campanha na igreja com coisas materiais. Isso está errado, irmãos. Ele não pode vir para a igreja porque ele vai dar o dízimo e ele vai enriquecer. Isso está errado, irmãos. Essas motivações que estão colocando no coração das pessoas estão equivocadas. Vá para a igreja que você vai prosperar. É um discurso equivocado, é um discurso errado. Nós viemos para cá para buscarmos o bem supremo. E o que é o bem supremo segundo Jesus? O versículo 33 revela quem é o bem supremo. O bem supremo é o reino e a justiça. O bem supremo de um cristão é buscar o reino e buscar a justiça. Esse é o bem supremo. É aí que você tem que gastar a sua ambição. É aí que você tem que gastar a sua inteligência. É aí que você tem que gastar a sua força no reino e na justiça do reino. Mas a gente tem visto qual foco? Nas coisas secundárias. Dê o dízimo e você vai ser rico. Faça a campanha tal, na fogueira santa tal, e vai acontecer isso. É conversa. Isso não vai acontecer de fato. Porque não são promessas que o Senhor Jesus fez aos seus discípulos. Amém? Agora, você deve buscar o bem supremo, os valores espirituais. Nós estamos na igreja para buscarmos os valores espirituais, o seu próprio bem, mas o Deus. Amém? Você está aqui para buscar Deus, não o alimento, não a roupa, não casamento, não carro, não bens, mas o reino de Deus e a justiça de Deus. Esse é o bem supremo que Jesus cita. Então gaste a sua ambição neste bem supremo. Tá? Nós temos que entender essa palavra. Temos que entender essa verdade. Então vamos lá. O que é buscar primeiro o reino de Deus? Olha o que Jesus diz: buscai, pois, em primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E você vai ficar surpreso o que é buscar o reino de Deus. Vamos lá. Quando Jesus falou do reino de Deus, não se referia
a soberania de Deus sobre a natureza e a história, mas aquele governo específico sobre o seu próprio povo, o qual Ele mesmo inaugurou e começa na vida de qualquer pessoa que se humilha, se arrepende, crê, submete a Ele e nasce de novo. Amém? Então o que é buscar o reino de Deus? É receber Jesus, é reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador. Absolutamente sim. Você se humilha, você é pecador. Pega lá o início do Sermão da Montanha: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Humilhar-se diante de Jesus. Eu não tenho nada, Senhor, eu não tenho nada. Se arrepende, se converte, crê, submete a Deus e caminha com Deus, nasce de novo. Amém? Isso é ter o reino de Deus. Isso é o reino de Deus. O reino de Deus é Jesus Cristo governando a nossa vida, governando a nossa existência, os valores de Jesus. E olha, irmãos, eu faço aqui uma observação. Você conhece os valores de Jesus? Para você segui-los e obedecê-los, você tem que conhecer. Amém? Como exigências e bênção. Buscar primeiro este reino é desejar como coisa de primordial importância a propagação do reino de quem? De Jesus Cristo. O reino do Senhor tem que se expandir. Amém? Ele não pode ficar contingenciado somente a mim. Este desejo começa em nós, depois passa para os diversos setores da minha vida. Quais são os setores da minha vida que o reino de Deus vai se manifestar? Aí eu vou dizer: na minha casa, no meu casamento, na minha família, no meu trabalho, na minha moralidade, na minha conduta pessoal, na minha vida profissional, na minha ética do trabalho, na minha vida como cidadã, como moradora do Recanto, como cidadã brasileira, como moradora do Distrito Federal. É verdade, nua e crua. Isso é o reino de Deus. Esses valores, conceder prioridade aos interesses do reino, aqui e agora. O reino se manifesta no hoje, aqui e agora, aonde? Na minha vida, na minha história pessoal. O reino não é uma coisa escatológica para o futuro. Não, o reino é aqui e agora. Buscar em primeiro lugar o reino inclui o desejo e o coração para a sua consumação no fim dos tempos. Amém? Esse reino que nós pregamos, esse reino que nós anunciamos em Jesus Cristo, um dia prevalecerá sobre toda a carne o Senhor Jesus. Todo olho verá, toda língua confessará, todo joelho se dobrará e dirá que Jesus é o Senhor. Isso é verdade. Mas existem os inimigos do reino, que foram colocados sobre os seus pés. Os inimigos. Quais são os inimigos do reino, irmãos? Os valores deste mundo. O que se propala no mundo, em muitos corações, é contra o reino de Deus. É aquilo que se opõe aos valores de Deus. Tudo que se opõe aos valores de Deus, aos valores do reino, são os nossos inimigos. E aqui eu não vou elencar não, porque a lista é grande, mas a lista é muito grande. Buscar primeiro a justiça de Deus. Então nós vamos agora pensar o que é justiça de Deus. Não ficou claro que Jesus fez distinção entre reino e justiça. São coisas que caminham juntas. Quem busca o reino, busca também a justiça, mas de objetivos separados. Preste atenção, porque o reino de Deus não é, porque o reino de Deus é um reino justo. Por que o reino de Deus é justo? Porque Deus é justo. Porque o reino de Deus é santo? Porque Deus é santo.
Porque o reino de Deus é amor, porque Deus é amor. Os valores. O reino vai manifestar os atributos oriundos de Deus. Entenda uma coisa: o reino de Deus é apenas onde Jesus Cristo é conscientemente reconhecido. Se Jesus não é reconhecido como Senhor e Salvador, não há manifestação do reino de Deus. Estar no seu reino é sinônimo de desfrutar da sua salvação. Apenas os que nasceram de novo entrarão no seu reino. E aí, irmãos, não adianta a gente disfarçar e dizer assim: não, no dia do Senhor vai ter um jeito aí para o pessoal idólatra, o pessoal aí fornicador, os adúlteros. Deus vai dar um jeito, Deus só quer o coração. Opa. Eu estou dizendo outra coisa aqui. Estou dizendo uma coisa que me chama a atenção. Com relação à justiça de Deus, é algo mais argumentativo, sendo um conceito mais amplo que o reino de Deus. Inclui aquela justiça pessoal e social, ao qual se faz referência anteriormente no sermão. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Em Jesus Cristo nós seremos plenamente saciados. Mas você deve também ser objeto da justiça de Deus. Amém? Objeto da justiça de Deus. E Deus, sendo o mesmo Deus justo, deseja a justiça em nossa comunidade. E aí, quando eu falo de comunidade, eu estou falando da igreja. Eu estou falando onde o cristão está inserido a manifestação da justiça. Amém? Mas não é bem isso que a gente tem visto. No entanto, porém, não é isso que a gente tem visto. Amém? Os profetas do Antigo Testamento condenaram a injustiça, não só de Israel e de Judá, mas das nações pagãs à sua volta. E nós também temos que condenar a injustiça, temos que condenar o pecado, temos que condenar o mal. Irmãos, nós somos profetas desse tempo e devemos condenar o mal. Um dos propósitos de Deus para sua igreja, para a nova comunidade, a igreja irredimida, é que através dessa igreja, de nós, a sua justiça se faça agradável na vida pessoal, familiar e social. Então, o reino de Deus tem que estar introjetado em mim, Jesus. Esses valores, através das ações que eu faço na minha vida, eu tenho que manifestar o reino de Deus. Qual é então a nossa ambição cristã? O reino de Deus e sua justiça como prioridade fundante de nossa fé e prática. Então, qual vai ser que funda a tua fé, que funda a minha fé? Jesus. Os valores que ele ensinou. Ser tomado pelos valores e glória de Deus, coração e alma do Senhor, em profunda ligação com Deus. Vou falar uma coisa aqui, eu tenho que falar essas coisas, né? Você fala em línguas, profetiza, tem visões, tem sonhos, mas é uma péssima. Adianta? Espanta essas coisas. Adianta? É mais coisa. Adianta isso? Eu tenho que mostrar então o reino de Deus na minha vida. Paz, justiça e alegria do Espírito Santo. Romanos 14, 17. Então, eu tenho que mostrar ser uma pessoa de paz, uma pessoa de bem, uma pessoa que fala a verdade, uma pessoa que anda na luz, que conhece a verdade. Amém? Essa é a grande questão. Então, qual é a grande ambição que o cristão vai ter? Jesus está dizendo: manifestar o reino de Deus, ter o reino de Deus como sua prioridade, o seu reino de justiça. Eu já estou caminhando para o final. As ambições voltadas para Deus, entretanto, para serem dignas dele, nunca devem ser modestas. Deus
Deus, Ele é o Rei de toda a terra. Ele governa. Ele é o Senhor do universo. E somos ambiciosos pela propagação do seu reino e justiça por toda parte. Então, onde tiver uma pessoa, será alvo do reino de Deus. Isso é muito importante. Por último, essa deve ser a ambição predominante do Filho de Deus. Só assim, todas as outras coisas serão acrescentadas, pois serão coisas secundárias. Que são coisas secundárias? O vestuário, o alimento, a existência. O reino de Deus é prioridade. Coisa de menor valor do ponto de vista dos filhos de Deus, porque nós temos algo maior. O que é esse algo maior? O reino da justiça. É isso, meus irmãos, que eu queria falar com vocês. A gente fechou o capítulo 6 de Mateus. Agora o capítulo 7 é um pouco diferente, é mais prático. Nós estaremos ministrando sobre isso. Irmãos, eu queria falar duas coisas com vocês para encerrar agora. Posso sair daqui? Para fechar, eu vou falar então da manifestação do reino de Deus. O primeiro exemplo que eu vou dar é a não manifestação do reino de Deus. O segundo exemplo que eu vou dar é a manifestação do reino de Deus. Observe. Na semana passada eu recebi um áudio, e nesse áudio uma pessoa pedia oração em favor de um filho. Nessa oração, essa pessoa dizia: olha, se for para orar pela vontade de Deus, nem ore. Ela não disse exatamente assim, mas foi isso que eu entendi. Não era bom. Se foi para orar pela vontade, nem ore. Porque Deus tem que curar essa pessoa. Deus tem que trazer avivamento, falar com um monte de coisa. E aí, mesmo que ele morra, eu vou falar: Jesus, manda de volta. Olha, como você não. Fato é que essa pessoa aqui, essa mulher pediu oração, morreu em sábado. Não vou entrar em detalhes porque teve no Brasil uma repercussão muito grande. Eu tenho um amigo, pastor, Ricardo Barbosa. Ele já é de longa data, homem de Deus. E o filho dele foi acometido de câncer no esôfago, com 40 anos. Agora nesses dias, ele morreu sábado. Sábado ele partiu para a eternidade, ele tinha 41 anos. E o pai dele fez uma oração no funeral. E eu queria ler essa oração para vocês. Eu queria que você, que está do outro lado, prestasse bastante atenção naquilo que eu vou ler. E os irmãos que estão aqui conosco, preste atenção, irmãos, olha que coisa. Pai amoroso, um pai diante de um filho morto, filho casado, com filhos, do lado da sua esposa e da mãe. Olha a situação. Pai amoroso, Pai de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, Pai nosso, te agradecemos pelo dom maravilhoso que o Senhor nos concedeu em seu Filho Jesus Cristo, ao enviá-lo ao mundo para morrer por nós. Por meio dele e por causa dele, cada um de nós é um dom oferecido por ti ao mundo. Assim foi a vida do nosso querido Tiago, o presente que o Senhor nos concedeu para nos abençoar. E agora, querido Salvador, é com gratidão que devolvemos o dom ao doador. Nós o devolvemos a Ti, que nos deu a nós. Porém, como se
Senhor não perdeu o Tiago quando nos doou a nós, nós também não perderemos quando entregamos de volta a Ti. Pois o que pertence a Ti é sempre nosso, porque somos Teus. Recebe o Tiago no lugar que o Senhor preparou para ele. A vida em Ti é eterna e a morte é apenas uma fina membrana que por vezes nos impõe o medo e limita a nossa visão. Levanta-nos, poderoso Deus, para que vejamos mais longe. Enxuga os nossos olhos para que possamos enxergar mais claramente o Teu reino, alegria e paz. Aproxima-nos mais de Ti, para que possamos conhecer melhor o lugar que estás preparando para nós. Um lugar onde Tu habitas, lugar de gozo, de paz, onde estaremos para sempre contigo, na comunhão feliz com todos os Teus filhos e filhas. Senhor, ontem cessaram nossas súplicas pela cura do Tiago. Hoje clamamos pelo consolo do Espírito Santo. Só Ele conhece a dor que rasga a nossa alma. Só Ele pode derramar sobre a Flávia, que deve ser a esposa, e o Ricardinho, o bálsamo do consolo. Tem compaixão de nós, ó Deus, e consola a Tininha, que é a mãe, e a mim, que é o pai. O Arthur e Isabela e as crianças, toda a família. Consola. Misericordioso Senhor, todos os Seus amigos e Tua igreja. E mais uma vez recebe a nossa gratidão pela vida do Tiago. Esse belíssimo presente que o Senhor nos concedeu, que irá nos fazer tanta falta, mas já enche de alegria o Teu reino. Por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, a quem seja a honra e a glória para sempre, oramos. Amém. Irmãos, deixa eu só falar uma coisa aqui. É para nos deixar, não é para nos deixar porque todas as coisas que esse pastor ensina, ele crê. Ele crê. Não são retóricas, é verdade no coração dele. Então ele tem a convicção que o filho dele está com Deus, e ponto final. Mesmo que essa dor dilacere a sua alma, mesmo que essa dor seja forte demais, que não dá para entender, mas ele estava com Deus. Não é algo de nós pensarmos. Isso, irmãos, é Teu reino e a justiça. Isso que é a manifestação do reino e da justiça. E nós temos que buscar isso nas nossas vidas. Que Deus nos ajude, que Deus tenha misericórdia de nós. Amém? Queremos agradecer aos irmãos que estiveram conosco nessa transmissão, os irmãos que estão conosco aqui. Está chovendo muito aqui na igreja, graças a Deus. Ficou de chover à tarde, mas não choveu. Mas o Senhor mandou chuva. Nós agora vamos orar ao Senhor, agradecer. Você quer orar, Diogo? O Diogo vai orar encerrando. Domingo, às 18h30, nosso culto de louvor e adoração. Irmãos, e o fogo da igreja está colocado. O ano que vem vai ser o definitivo. Ficou muito bom o fogo. Ficou bonito. Ficou muito bonito. Amém? Senhor Deus, amado Pai, é com alegria na Tua presença, Senhor Deus amado, que viemos aqui à igreja, Senhor Deus, para contemplar a Tua face, para louvar o Teu santo nome, Senhor Deus, para glorificar, Senhor Deus amado, a Tua santa presença e adorar a Ti, Senhor Deus. Pai amado, nos pusemos aqui, Senhor Deus amado, para sermos ensinados, para sermos exortados pelo Teu Santo Espírito, Senhor Deus amado, que através desta palavra fala. Por isso, Senhor Deus amado, nos colocamos inteiramente à Tua disposição, Senhor Deus, para cada dia nos guiar, para cada dia nos ensinar, para cada dia, Senhor Deus amado, nos exortar, Senhor Deus, para nos conduzir, Senhor Deus amado, ao caminho que o Senhor quer que nós andemos, Senhor Deus. E
por isso, Senhor Deus amado, nós te somos gratos, Pai, porque inteiramente confiamos em Ti, Senhor Deus amado, porque sabemos que aonde nós formos, aonde o Senhor nos levarmos, seremos guardados por Ti, Senhor Deus amado. E que toda a vontade que o Senhor tiver e assim ser lançada em nossas vidas, Senhor Deus amado, será perfeita e agradável, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, Senhor Deus amado, muito obrigado, Senhor Deus amado, por esses momentos preciosos na Tua palavra, Senhor Deus. Não ficamos acomodados, mas ficamos à Tua disposição de ouvidos, Senhor Deus amado, e coração aberto para aprender mais de Ti, Senhor Deus. Pai, muito obrigado por este momento desta palavra, Pai. Ora a Ti, Senhor Deus amado, que o Senhor esteja abençoando a nós que aqui estamos, Senhor Deus, e aos nossos irmãos que estão prontamente ouvindo a Tua palavra através desta live, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Amém. Nós queremos agradecer a vocês que estão conosco no santuário e também aos irmãos que acessaram a nossa página no Facebook. Que Deus seja engrandecido. O Senhor vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom restante de semana, em nome de Jesus. A paz do Senhor.